Olá, tudo bem? Agora então nós vamos definir o nosso público-alvo, na teoria. Primeiro nós precisamos entender qual o conceito de o que é um público-alvo. Público-alvo de uma maneira geral, então vai ser o público que vai consumir ou o público que você vai estar focando no seu negócio. O público-alvo normalmente ele é mais abrangente, como por exemplo, jovens, homem e mulher, de 20 até 30 anos, e que são de classe A, B. Ok, aí a gente tem um público-alvo. Ele é bem abrangente. Após entender então o público-alvo, a gente vai entender agora o que é persona. Persona é a pessoa ideal, seria o nosso cliente ideal. Então nós vamos ser bem específicos. O quão mais específico, melhor. Então ele vai ser um homem de 24 anos, que estuda Direito na Unisc, que gosta de sair com os amigos, é solteiro, tem namorada, ele tem o sonho de se formar, tem medo de que não consiga, alguma coisa não dê certo, tem medo do fracasso. Quanto mais específico você coloca o seu persona, melhor, porque você sabe que você vai ter que tudo que você vai fazer depois, a gente vai entender, a gente vai focar nesse persona e nesse público-alvo. Então, quanto mais interessante, quanto mais clareza você tiver, melhor. Outra coisa então, quando você já tem um negócio funcionando, ou até antes de você ter, qual vai ser o nosso foco? O nosso foco vai ser nos clientes que mais consomem no nosso estabelecimento. Se for aquele cliente que vai lá, e não necessariamente os clientes que mais consomem, são aqueles que mais gastam, mas são aqueles que o volume total somado é o maior. Por exemplo, às vezes você tem numa hamburgueria, você vai ter um cliente que vai lá e gasta, sei lá, R$100 consumindo cerveja, hambúrguer, coisas diversas. Mas você vai ter outros, mas ele vai uma vez por mês lá. Você vai ter outro cara que vai lá e ele gasta R$20, mas ele vai 6, 7 vezes por mês na sua hamburgueria. Então o seu foco deve estar no cliente que somado, aquele público-alvo somado, ele consome mais e não que gasta mais individualmente. Então a gente vai focar, a gente vai desenhar esse público-alvo e entender que o nosso negócio todo vai ser focado para esse público. Tudo que a gente fizer, a gente vai passar por na nossa cabeça. O que esse público-alvo deseja? O que ele quer consumir, que tipo de ambiente que ele quer, que tipo de localização que ele quer. E a gente vai desenhar o nosso negócio para esse público-alvo. E ter uma conexão entre todos os aspectos do negócio, uma sinergia, de modo que tudo que a gente faz fique ligado desde o aspecto inicial até o aspecto final focado nesse público-alvo. Como, por exemplo, eu já citei, o chefe Castro ele tem uma falta de conexão entre o hambúrguer que ele faz e o ambiente que ele tem. Então, quais são as características dessa persona ou desse cliente ideal? Primeiro, a gente vai querer saber a idade, a gente vai querer saber o gênero. Então, a gente vai querer saber primeiro a geografia, onde é que ele mora, qual região, onde é que ele trabalha. A gente vai querer saber qual o sexo dele, o gênero, porque muitas vezes você vai ter homens, mas que gostam de homens também. Então é muito importante você avaliar isso também. Estado civil, a idade, a renda familiar, a escolaridade. Alguns ciclos de vida também são bem interessantes. Às vezes você vai ter negócios que funcionam só para determinado ciclo de vida, como por exemplo a gravidez, os filhos, o casamento, a morte, quais são os sonhos dessas pessoas, os medos, os interesses. Então, todo o nosso negócio a gente vai construir em cima disso. A gente vai primeiro modelar muito bem o nosso público-alvo. E caso o seu cliente seja uma empresa, se você está querendo criar uma empresa para vender para outras empresas, então a gente deve começar avaliando ramo de atuação, os produtos e serviços vendidos, quantos colaboradores essa empresa tem, o tempo de mercado, onde eles estão localizados, se eles possuem filiais, qual a capacidade financeira deles, se são empresas grandes, pequenas, se tem muito dinheiro, pouco dinheiro, e a imagem delas no mercado. A imagem também pode ser bem interessante. Empresas com imagem de sustentabilidade vão com certeza consumir produtos de outras empresas também sustentáveis. Então, a imagem dessas empresas também pode ser muito interessante. Então, uma vez que a gente tem esse cliente bem definido, a gente também precisa saber que ele pode mudar
e que o mercado pode mudar. Então, saiba reavaliar esse cliente de 1, 2 anos, reavalie, veja se alguma coisa mudou, se ele mudou alguma coisa, ou às vezes se o mercado mudou, se você tem que mudar alguma coisa para atingir novamente aquele cliente, ou se realmente o seu público mudou. Então essa é a parte de definir um público-alvo na teoria. Agora nós vamos ver na prática como fazer isso.